Olá, meus irmãos. Hoje, dia 15 de março, segunda-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos relata a volta de Jesus para Caná da Galileia e o seu segundo sinal, o seu segundo prodígio em Caná. O funcionário do rei estava com um filho doente que estava já prestes a morrer. Então, ele enfrenta as suas incertezas, ele enfrenta os seus medos e sai ao encontro de Jesus. Mas Jesus o prova na fé, uma fé ainda incipiente, onde Jesus diz que muitos baseiam a sua fé em milagres, em prodígios, em sinais. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Portanto, Jesus prova a fé daquele homem que vence aquela aprovação e que insiste, supera aquela aprovação e insiste. Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele insiste. Ele ultrapassa mais uma vez os seus medos, as suas incertezas e vai ao encontro do coração de Jesus, insistindo e acreditando, sim, ele pode realizar esta cura. Jesus, sensibilizado com a fé daquele homem, ele diz: pode ir, teu filho está vivo. O Evangelho diz que o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Vejam bem, o homem foi buscar um milagre e acabou acolhendo a palavra. Mas ao acolher a palavra, ele encontrou o milagre. Aqui a gente encontra o ponto-chave: acolher a palavra, acreditar na palavra. A palavra que é Cristo, Cristo que é a palavra encarnada. Acreditar na palavra sem ver sinais. Acreditar na palavra sem ver
necessariamente os prodígios. Aquele homem pediu para Jesus descer com ele a Cafarnaum para curar o seu filho. Jesus simplesmente diz: pode ir, o seu filho está vivo, está curado. Ele acolheu aquela palavra, ele acreditou naquela palavra e foi embora. Ele poderia não ter acreditado, ele poderia buscar outra resposta, ele poderia desobedecer aquela ordem de Jesus de ir, vá, você pode ir, você deve ir. Mas aquele homem acolheu a palavra com todo o seu coração, mesmo sem ver os sinais. Você tem acolhido a palavra? Você tem acolhido a voz de Deus, mesmo sem ver os sinais, mesmo sem ver os prodígios, mesmo sem ver as respostas? Aqui a gente vê um avanço da fé deste homem. Jesus acabou de exortar, dizendo: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Agora ele já passa a acreditar mesmo sem ver. Uma fé que cresce, uma fé que amadurece. Você, irmão, irmã acolhida das nossas casas, quantas vezes você se sente tentado a se preocupar sobre como está a sua família, como estão os seus filhos? Você escuta Deus te dizer: meu filho, minha filha, não se preocupe agora. Agora é tempo de você mergulhar nessa caminhada e mergulhar com profundidade e mergulhar com intensidade nessa experiência de vida comunitária, de vida fraterna, de vida de oração, de formação, de cura. Mas muitas vezes você não escuta nessa palavra que te diz: tenha calma, confia, eu estou cuidando de tudo lá fora. Tudo que está fora desse sítio, tudo que está fora desta casa, na sua vida, eu estou cuidando. Muitas vezes você não acredita na palavra, você não acolhe a palavra e você precisa ir embora. Você quer resolver de outro jeito, porque você não confia que Deus está resolvendo do jeito dele. Por isso tantas tentações, o auxílio emergencial, o documento, o cartório, eu preciso ir embora, eu preciso provar para ver, eu preciso testar para ver. Hoje o Evangelho nos exorta a amadurecer na fé, a crescer na fé. Você não precisa ver nada, você não precisa ver sinais, você não precisa ver prodígios, mas você necessita escutar a voz de Deus que fala ao seu coração. Você, jovem, membro da Obra Lumen, diante de tantas incertezas nesse momento que nós estamos vivendo, os medos, o medo do futuro, o medo do emprego, o medo da sobrevivência, o medo da saúde, o medo da doença, são quantos medos, quantas incertezas, mas Deus está falando ao seu coração. Você não precisa ver nada, é apenas escutar a voz de Deus e se lançar nela, naquilo que pode parecer irreal. Não, eu vim aqui para encontrar alguém que curasse o meu filho. Não posso voltar de mãos abanando. Sim, você pode, porque isso foi a voz de Deus a você. Aquele homem fez o que ele tinha que fazer. Ele saiu do medo da sua casa, ele podia também estar ali simplesmente ao lado do filho, com medo, com receios, com incertezas, preocupações, angústias. Não, mas ele precisou sair. Ele precisou obedecer àquela voz do Espírito que o impulsionava a encontrar Jesus. Então nós precisamos sair do nosso comodismo, sair do nosso fechamento em nós mesmos e precisamos ir e obedecer Jesus. E você sabe muitas vezes o caminho vocacional na comunidade, os passos que você precisa dar na sua vida sacramental, na sua vida de oração, na vida comunitária, na vida fraterna, na sua formação. Os passos que você precisa dar na caminhada, rumo a uma consagração, a ser um filho da luz. Os passos que você precisa dar no serviço, no sair de si mesmo, no se ofertar ao outro, romper com as barreiras da indiferença, do egoísmo, do relativismo, a evangelização ser feliz, a evangelização dos pobres, dos jovens. Você sabe que a sua cura e dos seus está aí, mas muitas vezes fica inerte, fica fechado em si mesmo e a cura do seu coração e dos seus não acontece, porque você não foi.
porque você não acolheu a palavra, porque você não obedeceu, porque você não quis ter atitude para realizar a vontade de Deus na sua vida. Portanto, o Evangelho de hoje nos convida a isso. E veja como a fé continua amadurecendo a fé desse homem. Depois que ele constata a cura do filho, o Evangelho diz, então ele abraçou a fé. Agora, de fato, ele abraçou a fé por completo, porque ele fez uma experiência de amor com Jesus. Ele fez uma experiência pessoal com Cristo. E agora ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. O crescimento da fé é uma constante, uma fé que vai se tornando incondicional, uma fé que não vai dependendo mais dos milagres. Mas o crescimento da fé está associado à caridade, uma fé que deseja amar, que deseja se ofertar, uma fé pura e cheia de caridade. Que o Evangelho de hoje, ele se encarne em nós e permita que Deus realize uma obra nova no nosso meio. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.